eu acho que é importante insistir numa distinção. Então, tem, tem três componentes que estão em jogo aqui. Um primeiro, a gente pode falar de componente metafísico. Não sei se isso é um palavrão, espero que as pessoas entendam. Metafísico, a gente pode pensar aqui como uma teoria, o modo como os filósofos estudam a realidade, no seu sentido mais geral, né? Quer dizer, aquela porção, aqueles conceitos que podem estar embutidos nas nossas teorias, mas que a gente não necessariamente prova eles empiricamente, eles estão embutidos nela, né? Então, a noção de a realidade, explica a realidade. Quando o cientista explica a realidade, você pergunta realidade, o que você quer dizer com isso? E então tem esse componente metafísico, por isso que a gente fala que é descrever o mundo independente da mente, porque existe uma porção de coisas que são dependentes de algum modo, ou dos indivíduos especificamente, né, ou são construções humanas, né, se a gente pensar em termos de instituições, em termos de, sei lá, o famoso experimento mental de filósofo, né, se todo mundo some, o que que fica, né? Bom, provavelmente uma série de instituições e formas de governo, isso não é real no mesmo sentido que uma pedra é real, né? Isso é um primeiro ponto que o metafísico se compromete, com uma espécie de realismo metafísico. Existe um componente semântico que diz respeito a como você interpreta as teorias científicas. Essas teorias, você pode fazer uma interpretação literal, né? Quando o cientista diz elétron, próton, o físico, no caso, né, ou vocês da biologia, diz vírus, DNA, uma molécula, não é uma metáfora para alguma coisa que a gente poderia somar como conjunto de comportamentos do cientista, né? É uma interpretação literal, quando ele quer dizer que aquilo descreve alguma coisa no mundo, capta alguma coisa no mundo, né? E o terceiro ponto é o epistêmico, por isso que a gente insiste no verdadeiro, né? Descrever verdadeiramente. Mas aí, verdadeiramente o quê? O realista diz tudo. O que tu vê, o observável, e o que você está por baixo do observável, mas que você pode supor graças ao sucesso da ciência. Então, eu explico o que eu observo e dou conta disso aí, e se para isso eu postulo coisas que eu não observo, mas por uma série de indícios indiretos eu posso supor que eu mais ou menos entendo, então eu também me comprometo com a existência disso. Essa é a atitude do realista padrão, eu diria, né? Ok, mas o que é exatamente essa distinção entre observável e inobservável? Né? Por exemplo, um biólogo pode usar o microscópio para ver uma, uma bactéria, né? Talvez, não sei, talvez estou falando besteira aqui. Uma bactéria, aquele negócio que tem no cachorro-quente, que eu esqueci o nome, qual é o nome? Salmonela, tem um micro-organismo, enfim. Isso é observar nesse sentido? Ou não é observar? Ele não está observando de verdade. Não sei, pode deixar alguém falar, para não monopolizar a fala. Fala aí, João. Vai. Te dei a deixa aí. Ahn, Então, primeiro, boa noite para todo mundo, oficialmente, né? Meu nome é João William, eu estou no doutorado de filosofia aqui na UFSC. O meu orientador é Gustavo Capone, né? E eu acho que é isso, basicamente, de apresentação assim. Então, nessa questão toda, eu acho que o antirrealista a gente pode colocar, como o Robson mesmo falou, né? A posição cética desse debate. É quem vai tentar colocar o contraponto ao que é o mais dado, mais natural de se aceitar, digamos assim. Ou pelo menos parece ser, né? E só que aí que tá. Normalmente a discussão ela vai para esse âmbito da diferença entre observáveis e inobserváveis. E aí eu acho que é um pouco, como a gente estava falando, né, um pouco antes de começar a live, a filosofia ela se constituiu, a filosofia da ciência, muito com base na física. E na física você tem uma distinção
de algum modo clara entre o que os físicos nunca conseguem observar de fato, que eles criam modelos e eles criam experimentos com base nesses modelos e aí preveem alguns resultados. E os objetos que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente no mundo, né? Só que eu acho que quando a gente abre um pouco o leque da ciência aí, essa distinção ela começa a ficar um pouco mais sutil, digamos assim. Ela não tem uma muralha que separa esses dois mundos, digamos assim. Porque a gente tem os objetos ao nosso redor, tá? Cadeiras e mesas, os objetos que o filósofo ama usar de exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, esses objetos, se a gente começar a dar um zoom nele ou observar uma parte dele no microscópio, a gente já tem que usar um certo instrumento de mediação para acessar essa observação. Em outro sentido, se a gente for usar eu acho que a Lana até conseguiria falar melhor sobre isso, assim, mas para observar uma estrutura molecular de uma célula, a gente vai ter que usar um microscópio eletrônico. E aí ele usa sombras de feixes de elétrons. Então, essas sombras de feixes de elétrons, elas criam uma imagem que a gente consegue observar. Então, o cientista está trabalhando com o quê? Ele está trabalhando com a imagem que aparece para ele numa tela de computador, ele está trabalhando com um objeto que ele está observando, onde que fica, eu acho que fica um pouco tênue esse limiar, assim. E aí, se a gente for para experimentos de física mesmo, você vai ter basicamente uma máquina que você propõe que ela está gerando certas reações ali subatômicas, e você, de acordo com o teu modelo, se ele tiver certo, vai ter um certo resultado do teu experimento. Você vai lá e faz o experimento para ver se ele dá certo ou não. Então você não está vendo a coisa acontecer, mas você vê resultados. Até que ponto isso é inobservado? Você não está tendo algum tipo de estética, algum tipo de experiência nesse meio tempo? E aí eu acho que essa própria distinção de observável e inobservável, ela é atravessada por essa questão da tecnologia, da mediação por algum instrumento, mas pegando o gancho da primeira pergunta que você tinha falado, eu me colocaria talvez um pouco com o pé no antirrealismo, assim, porque eu acho que eu sou meio suspeito para falar, na verdade, porque eu me deixei influenciar uma boa parte pela galera que eu estudo, que é o Maturana e Varela, né? E eles criam eles, enfim, dão uma certa explicação de como a ciência funciona, que está muito mais próximo de um coerentismo. Ou seja, a gente propõe certos experimentos, a gente propõe leis e critérios para a comunidade científica, critérios o mais rigorosos possíveis, e a gente tem que estar aberto para aceitar os resultados dos experimentos. E as crenças que se sustentarem nesse meio tempo, a gente aceita como explicações científicas, e não necessariamente como verdade. E aí meio que você esquiva daquele problema de, antes a ciência aceitava tal coisa, e a gente achava que era verdade, hoje em dia não aceita mais, e não era verdade, e deixou de ser verdade. Então, eu vou mais por esse lado, assim, eu acho que a gente está muito mais usando conceitos que estão funcionando e propondo experimentos e conseguindo prever certos resultados e criando coisas a partir daí, e não necessariamente captando uma realidade. Boa noite, pessoal. Me chamo Karine Rossi. Eu sou da área da filosofia e da biologia. Faço doutorado na UFSC. Sou orientanda do Gustavo Capone também, assim como o João. Eu estudo o conceito da espécie
tento responder se existe um conceito que possa ser aplicado a todas as espécies, a todas as formas de organismos que compõem a espécie, ou se há necessidade de termos mais de um conceito. Bom, a minha questão, após esse debate maravilhoso, é a seguinte: dado as coisas observáveis e inobserváveis, até que ponto as ferramentas ou os meios que a gente usa para observar ou detectar as coisas, elas nos dão realmente capacidade de descrever a realidade? Vou me explicar. Por exemplo, nós temos um copo aqui na minha frente, e isso é altamente observável. Nós temos a cadeira que eu estou sentada, é altamente observável. Só que eu, Karine, uso óculos. E a gradação do meu óculos é bem alta. Se eu tiro o meu óculos, a minha capacidade de descrever a realidade, ou seja, o copo e a cadeira, ela diminui. Eu não vou conseguir realmente descrever a realidade como ela é. Então, se torna, mesmo que seja algo altamente detectável, que seja altamente observável, dependendo o meu contexto, como eu me apresento no mundo, se torna bem complicado de eu descrever. Também tem a questão que eu vou colocar para a Alana também. Até que ponto o microscópio que ela utiliza, por exemplo, um laboratório, para observar uma célula, um organismo a nível celular, esse microscópio dá a possibilidade realmente de descrever aquele organismo. Digamos que aquele microscópio não tem a melhor lente, ou não é o melhor microscópio para descrever aquele organismo celular. Mas ainda pode surgir um microscópio que possa descrever da melhor forma. Então, às vezes, tu ter críticas antirrealistas não quer dizer que tu não pode, um dia, eu fico pensando também, tu ter críticas, até o momento não é possível descrever da melhor forma a realidade. Não quer dizer, então, que um dia a gente não possa descrever a realidade da melhor forma. Mas, aí eu me pergunto, quais os critérios que a gente utiliza para saber que a gente não está descrevendo da melhor forma a realidade? E quais os critérios que a gente utiliza para saber que a gente está descrevendo, tipo, a partir de uma certa ferramenta, da melhor forma a realidade? E sobre a pergunta do Elan, se eu tendo para o realismo ou para o antirrealismo, então, Elan, isso é muito complexo para mim, porque eu tenho grande flerte com o antirrealismo, mas quando diz respeito às espécies, a organismos, ao conceito da espécie, eu sou uma realista. Eu procuro defender o realismo. Mas em algumas questões, como eu estou colocando aqui para vocês, dá para ver que eu flerto com o antirrealismo. Mas para mim é algo bem complexo. Assim, dependendo o contexto, eu acabo tendendo para um lado ou tendendo para o outro. Posso fazer uma contribuição antes da próxima pergunta? Assim, eu não vou me posicionar em termos de qual que eu acho que é. Eu vou suspender o juízo, eu vou me permitir tentar avaliar. Isentão aqui. Porque eu não... Isentão, eu vou ser no inquietista, quer dizer, eu vou olhar para e vou dizer assim, as duas posições têm bons argumentos, espero que a gente consiga apresentar elas. Mas eu só queria falar um último ponto antes a Alana responder ali a pergunta da Karine, que é quando você ataca a distinção observável e inobservável, você ataca, na verdade, a ferramenta de crítica do antirrealista. É o antirrealista que precisa dessa ferramenta. Porque a intuição que o João e que a Karine trouxeram é que é muito ambíguo isso, quer dizer, um óculos, um microscópio óptico, um microscópio eletrônico, enfim, quer dizer, todas essas ferramentas que os cientistas têm, elas lhe permitem cada vez acesso a estratos diferentes.
Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.